Esse é um dos casos de Lost Media que mais me deixam paranoica, pois ao mesmo tempo que temos várias informações sobre esse filme, ainda são informações bem escassas. Vocês devem lembrar de um vídeo que eu fiz já tem um tempinho sobre Lost Medias de My Little Pony, e nesse exato vídeo eu menciono o mistério por trás desse filme, porém naquele vídeo eu falei várias informações erradas, e eu ainda por cima deixei de fora fatos que são bem importantes para essa história. Então nesse vídeo, além de eu corrigir os erros que eu falei antes, eu também vou falar de maneira mais profunda. Ok, eu estou enrolando demais, vamos logo falar desse filme. Em 1984, foi lançado o especial O Salvamento do Castelo da Meia-Noite, que serviu como episódio piloto para que a primeira série de My Little Pony fosse lançada. E pouco tempo depois da estreia desse especial, estavam planejando lançar mais um, só que com uma duração um pouco maior e uma história diferente. E a história giraria em torno dos pôneis arco-íris, já que na época foi lançada uma coleção de My Little Pony de mesmo nome, então esse filme seria uma espécie de propaganda. E infelizmente é apenas isso que temos sobre a história desse filme. Eu acho meio irônico isso, pois temos mais informações sobre o cancelamento do filme do que sobre a história dele em si. Pois é, o filme foi cancelado antes mesmo de lançar. E eu não falo de cancelamento do Twitter, naquela época isso nem existia, mas sim que a produção do filme foi interrompida. E o motivo ninguém sabe ao certo, mas temos algumas teorias. A primeira delas, que é a mais aceita, é de que o filme foi cancelado pois os pais estavam reclamando demais sobre aquele outro especial do Castelo da Meia-Noite, já que ele tinha cenas muito sombrias e supostamente fazia referência ao coisa ruim. Lembrando, não temos uma resposta 100% oficial do porquê esse filme foi cancelado, mas se for esse mesmo o motivo, o quão sombrio esse filme teria sido para ele ser cancelado por isso? Pois os pais reclamaram do especial do Castelo da Meia-Noite pelo fato do especial ter muitas cenas pesadas. Então, como esse filme foi cancelado para evitar esse tipo de reclamação, era para ele ter uma história ou cenas ainda mais sombrias? Isso, infelizmente, nunca saberemos. Também levantaram a teoria de que o filme foi cancelado por cortes de gastos, ou seja, o filme estava ficando muito caro de se fazer, então eles cancelaram para poupar dinheiro. Eu realmente não duvido que tenha sido esse o real motivo, pois os especiais e os filmes de My Little Pony dessa época tinham uma qualidade bem superior em comparação à série. E é claro, né, que esse tipo de animação, principalmente naquela época, não era nem um pouquinho barata. E há também quem acredite que o filme foi cancelado por causa dos conflitos criativos entre a equipe de produção. Algumas fontes dizem que o filme sofreu várias alterações antes dele ser oficialmente cancelado, só que eu acho essa informação meio questionável, pois nunca é especificado quais são essas modificações que o filme sofreu, se eles tentaram mudar a animação, o roteiro, a história, etc. Não sabemos, então eu duvido um pouco que essa teoria seja real. E duas coisas que são muito importantes de se mencionar nessa história é que temos um curto trecho de uma cena do filme e uma possível capa com spoilers. Essa tal cena é uma animação com os pôneis arco-íris, que eu julgo ser os protagonistas desse filme, se ele tivesse sido lançado, e esse trecho veio como uma cena bônus no VHS do Castelo da Meia-Noite, que depois foi reutilizado em um comercial. E também temos uma pequena teoria de que a capa de um VHS europeu do relançamento do especial do Castelo da Meia-Noite tenha sido originalmente feita para esse filme cancelado. Por quê? Não sei, é só uma teoria, não tem nada confirmado. Pois na capa temos um Spike com asas, sendo que em nenhum momento dessa geração ele ganhou asas, só na G4 que isso foi acontecer, e temos esse menino não identificado. Alguns acreditam que esse é o Benny, um dos protagonistas dessa geração, mas ainda assim não faz sentido, pois ele não apareceu no especial do Castelo da Meia-Noite. Então teorizam de que esse filme dos pôneis arco-íris, o Spike iria ganhar asas e esse personagem iria protagonizar o filme de alguma forma. Mas lembrando, isso é apenas uma teoria. Esse lance da capa VHS não temos nada confirmado. Bom, infelizmente só temos apenas isso de informações desse filme. São informações realmente úteis, mas que não são o suficiente para montar o grande quebra-cabeça que é esse mistério. E eu duvido um pouco que a Hasbro algum dia vai liberar informações concretas sobre esse filme, até porque já tem mais de 30 anos que esse bagulho foi cancelado, então eu acho que não vai ser agora que eles vão disponibilizar isso. Então só nos basta criar teorias estranhas. Eu acho que a esse ponto, se você for paranoico que nem eu, você já deve saber o que é esse tal efeito Mandela. Mas caso você não saiba, é praticamente uma falsa memória que as pessoas têm de alguma determinada coisa. Por exemplo, muita gente até hoje relata que se lembra de existir um emoji de ladrão, sendo que esse emoji nunca existiu. Então eu acho que deu pra entender exatamente o que seria esse tal efeito Mandela.
E por incrível que pareça, vários fãs de My Little Pony relatam que já passaram por uma experiência parecida, de achar que alguma coisa relacionada ao desenho era de um jeito, quando na verdade aquela coisa não existia ou era de um jeito completamente diferente. Como por exemplo, que é um assunto que está bem em alta na fandom recentemente, é o efeito Mandela, que fez vários fãs acreditarem que a Diamond Tiara era um unicórnio, quando na verdade ela é um terrestre. E é sério, muita gente relata que se lembra da Diamond Tiara ter um chifre. Teorizam que isso aconteceu porque tem vários personagens na série Unicórnios que tem uma paleta de cores muito parecida com a dela, então os fãs podem ter se confundido, ou até mesmo a possibilidade de que ser um unicórnio combinava mais com ela. Pois no desenho, pelo menos nas primeiras temporadas, os unicórnios eram retratados como membros da alta classe, ricos, chiques, e a Diamond Tiara possui essas características. Então esses fatores podem ter acarretado numa confusão. E por falar em Diamond Tiara, a mesma coisa aconteceu com a Silver Spoon. Algumas pessoas relatam que se lembravam dela ser um unicórnio ou até mesmo um pégaso, mas o maior efeito Mandela em relação a essa personagem é a sua Cutie Mark. Pois muitas pessoas, principalmente brasileiros até hoje, relatam que tem uma ou duas lembranças da Silver Spoon mencionando que a Cutie Mark dela era um cetro e não uma colher de prata. Como eu disse, esse caso é mais comum entre os brasileiros, já que na gringa seria muito difícil confundir a Cutie Mark dela, já que a tradução de Silver Spoon é literalmente colher de prata. Apesar de que eu acho que esse caso não é exatamente um efeito Mandela, mas sim só um mal entendido, porque vendo a Cutie Mark dela de longe assim, realmente parece um cetro. Esse aqui me pegou de surpresa. Vocês se lembram do episódio da primeira temporada chamado As Artistas? Onde é basicamente outro episódio sobre as Cutie Mark Crusaders, onde elas tentam achar um propósito para ganhar uma Cutie Mark, etc. Então, tem uma cena nesse episódio onde aparecem várias das tentativas delas para ganhar as Cutie Marks, e durante essa cena toca uma música. E alguns de vocês devem se lembrar dessa música, já que ela tocava naquele joguinho de My Little Pony. Então, o caso de efeito Mandela envolvendo essa música é que algumas pessoas se lembram dessa música ter letra, sendo que não, essa música é apenas um instrumental mesmo. Bom, creio eu que essa confusão pode ter acontecido porque nesse episódio as Cutie Mark Crusaders realmente cantam duas músicas, então as pessoas podem ter se confundido. Ok, agora vamos mencionar alguns casos mais isolados. Como aquelas pessoas que acreditam que a Ana Lúcia Menezes fez parte do elenco de dublagens de My Little Pony. Pra quem não conhece, a Ana Lúcia Menezes era uma dubladora que já deu sua voz para vários personagens, porém ela infelizmente faleceu em 2021, e eu espero que ela esteja num lugar melhor. E a principal questão sobre esse tópico é que ela nunca fez parte do elenco de dublagem de Amizade é Mágica. Eu tenho duas hipóteses para justificar isso. Primeiro, as pessoas podem ter confundido, pois a Ana Lúcia Menezes não fez parte do elenco de dublagem do desenho de 2010, mas ela já dublou a Pinkie Pie, do desenho de 2008. Eu estou com uma sensação estranha. Acho que esquecemos alguma coisa. Ai, puxa, será que eu posso usar essa escovinha rosa? Ou as pessoas apenas confundiram a voz dela com alguma outra dubladora da série, já que vira e mexe eles estavam trocando as dubladoras dos personagens, então eu acho que era bem fácil confundir. Por mais que na minha opinião não faça muito sentido por motivos que eu já vou explicar, entre os fãs é a resposta mais popular desde 2016, quando o episódio O Cristalismo foi lançado, que é de que a Fluttershy Heart é apenas uma mistura da mãe e do pai dela. Pois o Shiny Armor é um unicórnio, e como visto no quadrinho Rise of Candace, a Candace nasceu como um Pégaso. Então ela nasceu assim por causa de uma mistura da genética dos dois. Mas como eu disse, eu não sou muito crente dessa teoria. Porque na série existem vários personagens com esse perfil de pais de espécies diferentes. E não existe esse lance se um dos pais for um unicórnio e o outro um Pégaso, ele vai nascer com os dois. É um, é outro ou é nada. Então, sei lá, pra mim essa teoria não cola. A segunda teoria começou a se popularizar graças ao quadrinho da origem de Candace, que eu já fiz review aqui no canal. Pois nesse quadrinho é revelado que por mais que a Candace tenha nascido como um Pégaso, ela estava destinada a virar um alicórnio por causa do seu parentesco com a princesa Mori. E isso realmente aconteceu. Então essa teoria tem duas vertentes. A primeira é de que a Fluttershy nasceu como um alicórnio, porque quando a Candace se transformou em um quando ela ainda era jovem, isso acabou mudando a genética dela, como uma forma de facilitar para os descendentes da Candace, e isso funcionou, a Fluttershy tá aí de prova. Mas a outra vertente dessa teoria que se originou graças a esse quadrinho é de que assim como a Candace, a Fluttershy estava destinada a nascer apenas como um Pégaso ou como um unicórnio por parte de pai, para depois virar um alicórnio. Pois afinal ela faz parte da família real do Império de Cristal. Querendo ou não, ela iria virar um alicórnio alguma hora ou outra. Só que alguma coisa aconteceu durante a gestação da Candace, que fez o processo da Fluttershy virar um alicórnio ser meio que adiantado, fazendo ela nascer um alicórnio. E já que a gente mencionou essa teoria e a princesa Mori,
Será que ocasionalmente ela também teria que virar um unicórnio? Só que isso não aconteceu já que ela foi brutalmente assassinada pelo Rei Sombra? É uma teoria interessante de se pensar. Quem sabe algum dia eu faço um vídeo sobre ela. E já que a gente tá falando da Princesa Amori, também tem uma teoria bem viajada envolvendo ela. Pois como foi visto em uma das edições dos quadrinhos, ela sabia muito sobre poções, magia, feitiços e etc. Então ela pode ter usufruído desses seus conhecimentos para fazer com que os seus descendentes virassem unicórnios para assumir o Império de Cristal. E talvez isso explicaria por que a Candace estava destinada a virar um unicórnio por ser descendente da Amori, sendo que ela não era um unicórnio. Só que por algum motivo esse feitiço não funcionou com a Candace, fazendo ela virar unicórnio só depois de mais velha. Provavelmente porque desde o seu nascimento ela nunca teve muito contato com o Império de Cristal, magia e essas coisas. Só que assim que ela assumiu o Império de Cristal, o feitiço da Amori começou a tomar forma, fazendo assim a Fluttershy virar um unicórnio. E a última teoria do vídeo é com certeza a mais provável, mas também a mais sem graça, que é o simples fato de que a Fluttershy é um bebê extremamente poderoso. E ao contrário do que muitos fãs pensam, que já foi desmentido recentemente, depois que Skyrus meio que sumiu, os unicórnios passaram a ser criados através de magia, não por mérito. A galera começou a acreditar isso por causa da Twilight, mas se parar pra pensar, ela foi o único unicórnio que surgiu por causa de mérito. O resto foi por causa de magia mesmo. Então com a Fluttershy não seria diferente. Muito provavelmente ela nasceu um unicórnio porque ela era extremamente poderosa e tinha muitos poderes. Ou então ela só nasceu um unicórnio após a Candace entrar em contato com o Coração de Cristal, pois ela meio que teria sugado um pouquinho do poder dele e passando esse poder para sua filha Fluttershy. E tiveram vários detalhes e histórias introduzidas nessa geração que causaram muita polêmica entre os fãs. Sendo um deles o infame fato da Sunny ter virado um unicórnio logo no início dessa geração. Até hoje é debatido se ela realmente merecia ou não ter virado um unicórnio, levando em conta tudo que aconteceu na G4 para Twilight virar um unicórnio. É isso que vamos debater nesse vídeo. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelial, e certamente alguns de vocês vão querer a minha cabeça depois desse vídeo, pois hoje vamos debater se a Sunny realmente merecia ou não virar um unicórnio na G5. Vamos começar pelo começo, o tópico mais polêmico em relação a essa discussão, de que a Sunny supostamente não merecia ter virado uma princesa. Caso você não esteja por dentro de toda essa discussão, fique sabendo que a Sunny ganhou asas e um chifre graças aos acontecimentos do filme Uma Nova Geração, onde ela acaba se tornando um unicórnio, entre aspas, após unir os 3 reinos dos pôneis. E isso por si só já é um ponto bem polêmico, por ser bem inconsistente em comparação com a G4, até porque as duas gerações estão conectadas. Pois é mostrado que a Twilight se tornou um unicórnio após uma série de conquistas. Muita gente fala que ela não merecia ganhar as asas só porque ela concluiu o feitiço do Stars Will, mas como a própria Celestia mostrou, ela fez muita coisa pra merecer as asas. Então como a Sunny teoricamente não fez nem metade do que a Twilight fez, ela não merecia ganhar asas e um chifre. Olha, nesse tópico eu vou ter que dar uma de advogada do diabo aqui, pois na G4 só tivemos 2 registros de pôneis que viraram unicórnios por merecerem, que no caso foram a Twilight e a Candace. E ainda assim não se sabe se a Candace realmente fez algo pra merecer ser um unicórnio, já que ela já tinha um certo grau de parentesco com uma antiga governadora do Império de Cristal. E essa história da Sunny ter se tornado um unicórnio, eu sempre interpretei de uma maneira bem diferente, pois todo mundo viu essa ação como a Sunny uniu as 3 espécies, então virou um unicórnio, já que essa ação teria sido tão digna e tão heróica que ela merecia virar uma princesa / unicórnio. Eu, por outro lado, sempre enxerguei assim: a Sunny não virou um unicórnio porque ela mereceu após unir as espécies, mas sim porque agora ela estava mais poderosa, pois ela havia absorvido um pouquinho da mágica das 3 pedras dos pôneis. E como já foi mostrado lá na G4, um pônei pode se tornar um unicórnio simplesmente através de magia, não por merecer. Pois temos que considerar que quem deu as asas para Twilight foi a Celestia. E foi a Celestia que decidiu que a Twilight era digna de se tornar uma princesa. E a Cozy Glow, quando ela entrou em contato com o sino do Grogar, ela se autotransformou em um unicórnio. Ou seja, se tornar um unicórnio não tem nada a ver com mérito, mas sim com magia. E a Sunny se tornou um unicórnio justamente por causa da magia. Mas vamos falar do elefante na sala. Agora que a Sunny tem poderes de um unicórnio, uma das espécies mais poderosas de toda Equestria, ela fez bom proveito desses poderes? E dessa vez eu não tenho como defender. A Sunny fez um baita de um mau proveito com os poderes novos dela. Tiveram momentos onde a Sunny meio que ativou o modo unicórnio só pra fazer gracinha, mas em momentos de necessidade real,
ela não quis usar esses poderes. Ah, mas a Twilight também usava os poderes de alicorno dela pra coisas banais do dia a dia. Olha, uma coisa é a Twilight ser obrigada a conviver com os novos poderes de alicórnio dela, pois meio que não tinha como ela se livrar disso. Já a Sunny podia usar os poderes de alicórnio dela no momento que ela quisesse. No início ela tinha um pouco de dificuldade, mas com o tempo ela acabou dominando isso. E ela usou isso pra ajudar os amigos dela em situações perigosas? Sim, mas muito raramente. Pois durante o resto do tempo, no dia a dia, ela tava usando seu chifre e suas asas pra coisas extremamente aleatórias. E em nenhum momento dessa geração, a Sunny procurou por novas técnicas para melhorar sua magia. Tanto que na batalha final contra a Opaline, nem foi a Sunny quem derrotou a Opaline, mas sim os amigos dela. A primeira teoria é bem viajada, mas vai por mim, com o tempo ela começa a fazer sentido. De que é impossível que existam contrapartes humanas à dimensão do espelho de vilões que existem por causa de magia. Pois o que dá a entender nos filmes é que antes da Twilight atravessar a dimensão do espelho, naquele universo não tinha magia. Sim, eu sei que rolou todo aquele lance da Midnight Sparkle quebrar o portal pra Equestria, fazendo assim a magia se espalhar por várias partes da dimensão do espelho, mas bem antes disso a Twilight do mundo pônei já havia deixado alguns resquícios de magia naquela dimensão. É a magia de Equestria. Mas esse mundo não tem a magia de Equestria, Adágio. Agora tem. Então seria meio complicado, em uma dimensão onde não existe magia, ter a contraparte de um vilão que foi criado a partir de magia. Como, por exemplo, a Nightmare Moon. Sim, eu sei que já era meio improvável ela aparecer na dimensão do espelho, porque a vida da Princesa Luna e da Vice-Diretora Luna são completamente diferentes, mas acho que dá pra entender. O surgimento da Nightmare Moon está fortemente ligado à magia. A mesma coisa vale pro Discordia. Sim, eu sei que no mundo de Equestria Girls ele existe em formato de pelúcia, mas isso não conta, vamos concordar. Porque além dele existir através da magia do caos, ele também é uma mistureba de um monte de bicho, então eu acho que seria impossível existir uma versão humana dele na dimensão do espelho. A mesma coisa acontece com o Rei Sombra. Como foi revelado nos quadrinhos, o Rei Sombra é um Umbrum, criaturas mágicas que vêm das sombras. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando outros vilões que só existem por causa de magia, mas a esse ponto acho que já deu pra entender onde eu quero chegar. É só analisar os vilões de My Little Pony que apareceram na Equestria Girls. São personagens que têm acesso à magia, mas eles não existem por causa da magia. E de novo, a dimensão do espelho antes da Twilight atravessar não tinha magia. Comentem embaixo o que vocês acham dessa teoria. A segunda teoria é como diz aquele velho ditado: a resposta mais chata, muito provavelmente, é a mais correta. Então essa segunda teoria nem é uma teoria, tecnicamente. Tá mais pra um fato. De que os roteiristas simplesmente não sabiam como encaixar os vilões de My Little Pony em Equestria Girls. Então simplesmente fingiram que eles nunca existiram aqui. Ou então porque seria difícil encaixá-los no contexto de Equestria Girls. Tipo o que aconteceu com a Celeste e a Luna, que em Equestria são princesas, mas aqui são diretoras de uma escola. Então, por exemplo, o Rei Sombra, que literalmente escravizou um império inteiro e tentou matar as protagonistas e conseguiu destruir a Árvore da Harmonia. Como daria pra encaixar ele no universo de Equestria Girls? Olha, eu acharia interessante se ele fosse o diretor da Escola Crystal, o que faria muito sentido, levando em conta que a Escola Crystal foi baseada no Império de Cristal, e o Rei Sombra já dominou o Império de Cristal uma vez. Então eu acho que faria um pouco de sentido. E essa última possibilidade, sério, quando eu li isso, a minha mente se abriu. Pois eu tava lendo uma discussão no Reddit sobre todo esse assunto que a gente tá abordando aqui nesse vídeo. Pois no post estava falando sobre a ausência da contraparte humana do Rei Sombra, daí uma pessoa nos comentários levantou uma hipótese muito interessante que faz muito sentido. Se ele for realmente o mesmo, então não se engane, ele provavelmente está na prisão. Essa é uma linha de pensamento engraçada. A razão pela qual não vimos as contrapartes dos vilões é porque todos estão na prisão. Imagine o Tyrick e o Sombra humanos conversando sobre seus crimes. Não consigo nem imaginar direito quais são os crimes de Chrysalis nessa versão. E mano, parando pra pensar, isso faz total sentido. Teve até mesmo uma pessoa que respondeu esse comentário falando que a Chrysalis pode ter sido presa por roubos de identidade. Então, seguindo essa lógica de que talvez os vilões realmente existam nessa dimensão, eles possivelmente estão todos presos. Gostaria de começar o vídeo mencionando que o nome do personagem, Lucius, no inglês é um trocadilho com a palavra coruja. E até hoje ninguém sabe exatamente como que escreve o nome desse bicho, pois a Lauren Faust, a criadora do desenho, no seu DeviantArt, disse que o nome do Lucius se escreve assim, mas depois ela se contradiz, dizendo que provavelmente é assim que se escreve. Só que uma moça que fez parte da equipe de produção da série disse que o nome do personagem era escrito assim.
Em um card colecionável da série, o nome é escrito desse jeito. Porém, em outro card, o nome dele é escrito assim. E nesse caso, a dublagem brasileira também não ajudou muito. Pois em alguns episódios, o personagem é chamado de Oluxius. O Luxus fez pra você. Porém, em outros é chamado de Olixus. É você, o Luxus? Se for pra ser toda essa bagunça, por que eles simplesmente não colocaram, sei lá, Coruja da Twilight? Enfim, voltando ao assunto do vídeo, Oluxius é uma coruja macho que fez a sua primeira aparição na série. No episódio Tudo Termina Bem com a Coruja também. O episódio gira em torno do Spike ficando com ciúmes do Oluxius, pois ele estava meio que tomando o lugar dele como assistente da Twilight, fazendo todas as suas tarefas com muita mais eficácia. E o Spike fica tão louco de inveja e ciúmes que até mesmo tenta forjar uma espécie de cena de crime pro Oluxius. Apesar de tudo isso, no final do episódio, o Spike e o Oluxius fazem as pazes. Tudo bem que o Spike teve que fugir e quase morrer pra ele aprender essa lição, mas ainda assim é uma lição. Depois disso, ele fez uma aparição um pouco mais significativa no episódio Que Vença o Melhor Animal de Estimação, onde ele aparece brincando com os outros pets das Many Six e acompanha a Twilight ao longo do episódio. Na terceira temporada, ele fez pequenas aparições em outros episódios, mas ele teve mais destaque no episódio Bichinhos Fora do Controle. Esse episódio é sobre o Spike sendo pago pelas Many Six para tomar conta dos seus pets, incluindo o Oluxius. Por mais que ele se demonstre ser bem mais responsável do que o Spike nesse episódio. Depois disso, ele fez algumas pequenas aparições em outros episódios, até chegar no episódio da quarta temporada, Manifestação Inspiradora, que foi a última aparição de destaque dele na série. E eu tô começando a notar um padrão aqui, pois coincidentemente esse é outro episódio focado no Spike fazendo alguma besteira, cabendo ao Oluxius garantir que o Spike vai tomar alguma decisão sensata. Nesse episódio, a Harriet fica extremamente triste após o seu show de marionetes ser duramente criticado. Então, para animá-la, o Spike decide ir no castelo abandonado das duas irmãs e pegar um livro para inspirá-la, enquanto o Oluxius tenta avisar pra ele que essa ideia é perigosa, mesmo que o Oluxius tenha passado o episódio inteiro tentando alertar o Spike sobre os perigos daquilo. Mas no final os dois se juntam pra tirar o livro da Harriet, pois ela acabou sendo possuída pela magia do livro. E depois disso ele só fez algumas pontas na série, como no episódio Reinos de Twilight Parte 2, Princesa Sonho com Carneiros Mágicos, Como Fica o Discórdia. Só que depois disso o personagem simplesmente sumiu. Ele não fez nenhuma aparição na sexta temporada, e na sétima, oitava e nona temporada, ele só apareceu através de fotos e imagens. Oficialmente nunca foi explicado o seu sumiço na série, então os fãs teorizam de que ele possa ter falecido, ou então que ele simplesmente não via mais necessidade em ser o pet da Twilight, já que, coincidentemente, ele sumiu na mesma época que a Starlight virou a pupila da Twilight. Então acredita-se que a Starlight meio que tomou o lugar dele. E sim, são teorias bem plausíveis. Mas na wiki de My Little Pony, eu vi um comentário que na minha cabeça faz muito sentido, de que talvez o Oluxius tenha parado de aparecer na série, pois os escritores lembraram que corujas são animais noturnos, ou seja, dormem durante o dia e ficam acordados à noite. Então não faria sentido o Oluxius aparecer em tantos episódios que se passam durante o dia. Mas a opinião de vocês também importa. Pode comentar à vontade as suas teorias sobre o que pode ter acontecido com o Oluxius.